Salve, rapaziada! Começando mais um Bradocast! o podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo? É isso aí, tranquilo, Bruno? Eu tô tranquilo, tá tranquilo? Tudo bem. Eu não aguento mais te cumprimentar, cara. Já tá 70 vezes isso aqui. Pô, é verdade, né? Não aguento 76, acho. Não faço ideia, Eu mano. também não. Menos de 80 eu posso cravar. É verdade. Ou não, né? Com quem que estamos aqui hoje, cara? Hoje estamos aqui, vamos direto pro assunto. Hoje estamos aqui com uma pessoa incrível, tá? Com uma pessoa que lida com um assunto muito delicado nas vidas das pessoas e que tem gigante importância. Importância gigante. Isso, só faltou um pouco de Vou te ajudar aqui, inteligência, né? Vai na tua. Estamos aí com o Rafael Granella. Assim fala teu nome? Granella? Isso aí, Granella. Que bom que ele acertou, porque eu normalmente erro É verdade. o nome das pessoas, cara. Beleza. Obrigado tudo- pelo convite. Pô, que isso. Primeiramente. Isso, a gente fica honrado aí de te trazer aí, poder ouvir tuas palavras, que a gente já teve aí uns bastidores aí, a gente ouviu muita coisa e o assunto é legal, cara. Que legal, cara. Fico feliz, né? A gente nunca sabe o que estão falando da gente. É verdade. Né? E é uma preocupação das pessoas, né? É A verdade. gente sofre muito com isso, a gente deixa de fazer muitas coisas por conta do medo do que os outros vão falar, do medo do que os outros estão pensando. Eu sempre uso uma analogia, né, com... Imagina tu ter um gladiador, tu tá lá em Roma lutando, aí tu vai entrar na arquibancada, tu vai entrar na arena pra lutar, e as pessoas estão gritando, né? Tu vai morrer, não vai dar certo, tu vai fracassar. E a gente deixa de fazer muitas coisas por esses medos, né? Pelo medo do que os outros estão falando na arquibancada. E a Brené Brown fala, né, que quem cresce não é sobre vencer, né? Não é sobre ganhar, e sim sobre se expor e ser visto. Né? E a gente fica com medo de se expor, de ser visto, de passar vergonha, porque os outros vão falar mal, porque os outros vão rir, porque os outros vão isso, porque os outros vão aquilo. E são armaduras que a gente vai construindo no nosso caminho. Né? Então é legal ver vocês jovens, né? Vocês dois aí super novos, se arriscando, dando a cara, se expondo, sendo visto. Então parabéns, cara. Pô, Eu me senti no eu posso falar, o jeito que vocês iniciaram, né? Parabéns, cara. Muito legal, muito legal. Vocês estão de parabéns pela idade de vocês, né? Isso aí que tu falou do jeito que a gente iniciou, teve um convidado, o Luiz Prognoli, que falou que a gente é muito teatral, assim. Eu fiquei meio preocupado. Eu falei, será que isso é ruim? Será que isso é bom? É verdade, é verdade. Inclusive, o que é isso aqui, Carlão? Caraca, uma coisa incrível tá aparecendo. Tá vendo ali já? Aonde? Tá começando a aparecer aqui do lado da cara do Bruno aqui. Tá aparecendo o QR Code. A gente é muito teatral mesmo. É verdade. Eu já fiquei viajando aqui. Tava aparecendo um QR Code pra você que deseja apoiar o Bradocast. Fazer É isso aí. Pix. Fazer um Pix pro Bradocast de qualquer valor, a gente tá aceitando aí pra ajudar a gente a trazer cada vez convidados melhores, assim como o Rafael. Assim como o Rafael. Inclusive redes sociais, Instagram, TikTok e Spotify. Quem prefere ouvir no Spotify... Fazendo um treininho. Apple Podcast. Isso aí. Que, sei lá, a gente tá em várias plataformas. Coloca no Google aí. Foi engraçado, Rafael, porque quando eu te convidei, eu te mandei mensagem no WhatsApp e a gente combinou a data, né? Mas a gente se encontrou depois no evento da AGE. É verdade. Né? E assim, quando eu e o Carlos a gente foi lá, eu que tinha falado contigo, o Carlos não tinha muita noção de quem tu era, assim, por aparência. Aí a gente chegou assim, eu olhei. É o Rafael ali, a gente ficou meio assim, sabe? É o Rafael. Aí depois a gente se cumprimentou, mas foi engraçado porque teve essa sensação de ver pessoalmente, assim, antes do podcast, sabe? Aí a gente viu aquilo, porque a gente chegou em ti, não lembro como, mano, mas foi através de alguma coisa relacionada a um curso de liderança, eu acho que você estava dando. A gente viu no Instagram. E aí me leva para a primeira pergunta. Quem que é o Rafael e qual que é a relação com liderança? Vamos lá, né? Bom, o Rafael Granella é um cara que todo mundo fala que gosta de ajudar pessoas, né? A pessoa senta lá na minha poltrona, né, fazer mentoria comigo, ela sempre fala, eu pergunto pra ela, tá, o que tu gosta de fazer, o que tu quer fazer? Eu gosto de ajudar pessoas. Cara, todo mundo gosta de ajudar pessoas. Esse é o fato. Vocês estão fazendo isso para ajudar pessoas. Com certeza. Né? Só que ajudar como? Né? A grande pergunta é o ajudar como. Então, se tu tá aí querendo se descobrir, se tu gosta de ajudar pessoas, começa a pensar no como que tu gosta de ajudar as pessoas. Porque o ajudar as pessoas, ele está relacionado ao nosso propósito, a forma que a gente gosta de ajudar. Né? Eu gosto de ajudar as pessoas fazendo elas pensar e colocando elas nos lugares que elas devem estar. Né? Onde que... Pô, vocês nasceram para estar num lugar. Qual é esse lugar? E aquilo que eu estava falando antes da gente começar a gravar é que quando a gente não sabe qual é o nosso lugar, a gente fica perdido, a gente se sente perdido, a gente sente que falta algo, a gente sente que precisa, que pode mais, que quer muito mais, mas não sabe o que é isso. Né? E o Rafael Granella, eu vejo cada vez mais que ele nasceu para colocar as pessoas no lugar que elas nasceram para estar.
Profundo. E eu venho ajudando e transformando as pessoas já há mais de 8 anos, né? Comecei a me apaixonar por isso quando eu tinha 15 anos de idade, então já são 19. Né? Desde os 15. Desde os 15. Comecei psicologia com 18, 19, estudei um tempo psico. Não gostei, não que eu não tenha gostado da psico, mas eu sabia que eu podia buscar outras coisas, outras ferramentas. Na época, imagina, 13 anos atrás, a informação não era tão fácil como é hoje. Então, cursos dentro dessa área eram caros, eram investimentos altos, e eu passei por um processo de transformação. Então, o Rafael Granella, ele ajuda pessoas e empresas a obter mais resultados através delas mesmas e através de outras pessoas, né? Porque liderar não é somente tu ter um cargo de liderança, tu ser um supervisor, um coordenador, um gerente, um CEO. Liderar, tu começa liderando o teu corpo, a tua mente, na tua cama quando tu abre os olhos. Perfeito. E o meu trabalho é justamente esse, né? Te tornar um líder de si mesmo e transformar a vida das pessoas à tua volta como um líder de fato. Se a gente pegar, né, o maior líder que a gente teve na história é Jesus Cristo. E ele servia as pessoas, e isso é liderança, né? Então, todo mundo nasceu para servir, e aí entra no ajudar, né? No ajudar as pessoas de alguma forma. Qual é a tua forma de ajudar? De ajudar, né? Como que tu gosta de ajudar de fato? Como que tu gosta de servir? E como que isso te preenche? Onde que isso te preenche? Eu posso gostar de te ajudar servindo uma água para ti, eu posso te ajudar facilitando um negócio para ti, eu posso te ajudar transformando a tua vida. Então, cada pessoa tem o seu jeito, e esse que é o primeiro passo, eu acredito, para a descoberta de um propósito. Cara, e já que tu tocou no assunto propósito, as pessoas, a maior dificuldade das pessoas, eu vejo, não é ter um propósito, mas sim encontrar esse propósito, saber qual que é aquele propósito, sabe? Dentro da cabeça dela, dentro do ambiente dela, dentro do mundo onde ela vive, encontrar o propósito da vida dela. E obviamente não é impossível tu responder isso para as outras pessoas. Tu não pode falar qual que é o propósito das outras pessoas. Então a minha pergunta é: quando e como tu descobriu o teu propósito? Quando tu teve essa virada de chave que tu, é isso? As pessoas, elas ficam buscando a luz. Elas ficam buscando assim que Deus vai mostrar para elas, ou alguém vai mostrar para elas: olha, isso aqui que é a tua vida, isso aqui é o teu propósito. E tu só vai descobrir o teu propósito abrindo portas, né? Na maioria das vezes o propósito está na tua cara, tu só não quer enxergar por conta dos teus medos, porque não é fácil. Não é fácil tu exercer o teu propósito. As pessoas acreditam que exercer o propósito delas é somente fazer o que gosta. Isso não existe. Isso não existe. Então, tu vai fazer coisas que tu não gosta, tu vai fazer coisas que vão ser incomodativas, digamos assim. Tu vai fazer coisas que vão interferir, que vai ser difícil, que as pessoas vão falar mal, que as pessoas vão falar que não é o certo. Tu vai passar por vários processos dentro de tudo isso. Só que tu vai sentir lá dentro o que é. Então, para te descobrir o teu propósito, é um processo muitas vezes longo, tu não vai descobrir de um dia para a noite. Tu pode te enganar em alguns momentos. Então, é buscar pelo autoconhecimento. Então, se tu quer descobrir o teu propósito, o primeiro passo é buscar o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, dificilmente tu vai se descobrir. Porque tu vai te enganar muito. E tu vai te enganar pelos teus desejos, porque os teus desejos, eles mudam também. E o teu propósito vai além dos teus desejos. Então, imagina o seguinte: a tua mente, ela passa por um processo onde tu tem uma dor. Essa dor vai despertar uma necessidade. A necessidade vai despertar um desejo, o desejo vai despertar o prazer. Porque tu busca, através do desejo, o prazer para algo. E tu só sente prazer quando tu mata uma dor. Ou seja, tu tá com fome. A fome é uma dor. A fome vai despertar a necessidade de comer. A necessidade de comer vai despertar o desejo por comer algo específico. Pizza, hambúrguer, xizão, né? Xizão. E aí tu vai pegar o iFood ali, ou vai buscar um restaurante, aí tu vai estar com o desejo de comer aquilo, e tu vai comer aquilo. Tu estava com vontade de comer um hambúrguer, tu vai comer um hambúrguer, tu não vai pensar no sushi. Tu vai se deliciar com aquele hambúrguer e sentir prazer naquele momento. Com certeza. Ou seja, tu sai de um estado de ansiedade ou depressão para um estado de prazer. Né? Então, nossa mente, quando ela não está sentindo prazer, ou ela vai estar ansiosa, ou ela vai estar deprimida. E aí é quando a gente mata essa dor, que a gente pausa aquilo ali por alguns momentos, tem uma sensação de recompensa e relaxa. Dá um alívio, né? Exato. Então, esse processo, as pessoas muitas vezes se enganam. Porque hoje tu gosta de uma coisa.
Amanhã, talvez você vai gostar de uma coisa diferente. Tu vai sentir prazer com coisas diferentes. Então, o propósito, ele não está relacionado com o prazer. E é aí que as pessoas se confundem muito. Porque elas buscam, através do propósito, fazer apenas aquilo que elas gostam. E isso não existe. Isso não existe, Então, tu vai ter que se sacrificar muito para conseguir exercer o teu propósito, para ter aquela recompensa depois daquilo. Então, é complexo. A gente precisa de horas para falar de propósito, para destravar. Claro que tem caminhos, tem ferramentas, né? Eu trabalho com algumas ferramentas dentro do meu processo onde a gente destrava esse propósito, a gente enxerga e aprende a encontrar ele e aí começa a se deslocar para aquele lugar. E aí quando tu começa esse deslocamento para aquele lugar que começa o maior desafio. Né? Porque dentro desse processo tu vai lidar com as crenças dos outros falando na arquibancada, né? As pessoas falando lá de fora, dizendo assim, cara, não vai dar certo, isso aí não funciona, isso aí não existe, né? Pô, qual é o propósito daquela pessoa que está falando isso? Ela tem o mesmo propósito que tu? Ela chegou onde tu quer chegar? Então, o teu propósito não está atrelado com os teus objetivos, mas ele é o caminho para te alcançar aqueles objetivos. Então, os teus objetivos vão mudar. Vão. Aí é que tá. Pois é, porque se uma pessoa atrela o propósito dela para aquilo que ela gosta de fazer hoje, como tu disse, amanhã vai mudar, semana que vem vai mudar, mês que vem vai mudar. Né? Pode ser que com uma frequência grande mude, com uma frequência pequena mude, mas vai mudar em algum momento o objetivo dela, o prazer dela vai mudar, né? Exato, a necessidade muda. Né? E assim, olhando qual que seria o problema, tá? De atrelar o teu propósito a algum objetivo ou algum prazer no longo prazo. Não tem problema nenhum. Né? A questão é que é mais por uma questão de confusão mesmo das pessoas. Porque o teu propósito vai te levar para o teu objetivo. Mas tu não pode acreditar que é o objetivo que te leva para o teu propósito. É o contrário. Entende? E será que é por isso que as pessoas às vezes se encontram perdidas de um momento ao outro porque elas atrelam um propósito a algum objetivo? Por exemplo, meu objetivo é comprar um iPhone. Esse é meu propósito. Eu vou comprar um iPhone para mim e para mim tá suficiente. Aí vai lá, compra o iPhone e ela vê que ela ainda tem mais 50 anos para viver da vida dela. Exato. Será que é por conta disso que elas entram em estados até depressivos? Exato, porque ela sacia uma dor. Aquilo que eu comentei, ela sacia a dor com a compra do iPhone. Tá, e agora? Terminou? Entendeu? Tá, e fica aquele pensamento, é isso? E nesse pensamento, assim, os objetivos podem mudar, né? Por exemplo, tu pode querer ter um iPhone, tem um iPhone, aí depois tu tem um outro objetivo. Mas o propósito pode mudar ou o propósito tu acha que é sempre um? Cara, é sempre um. Tu não muda o propósito. No momento que tu descobre ele... Tu não muda, tu vai fazer de formas diferentes. Não é o que tu faz, é o para que tu faz. Entende? Então... o meu propósito é transformar e abrir a cabeça das pessoas para que elas sejam seres humanos melhores, para que elas se coloquem e vão para o lugar delas, né? Para que elas tenham recursos e ferramentas para lidar com as adversidades, com as dificuldades que elas passam no dia a dia para alcançar aquilo que elas querem. Então, hoje eu faço isso de várias formas. Eu faço isso com treinamentos, eu faço isso com os workshops, eu faço isso com as mentorias, eu faço isso nos outros negócios, né? Então, eu não tenho só a Permeases, a gente adquiriu agora uma franquia da Contel, que é uma empresa de telefonia e tecnologia. Então, eles vêm com um diferencial totalmente disruptivo em relação à telefonia. A gente está acostumado, quando a gente fala de telefonia, chega a dar medo, né? De ligar para um call center e ficar lá horas no telefone para resolver um problema. Eles ganharam um prêmio já dá para falar gente, né? Porque a gente adquiriu. Então, a gente já foi premiado a nível nacional como melhor empresa de suporte na parte de telefonia. Hoje um suporte... Cara, se tu ligar hoje para eles, lá em 5 segundos eles te atendem. Então, esse é um diferencial da empresa. Tu ativa um chip, cancela um chip em 5 minutos, nem isso. Então, não tem problemas com... Tu não vai ter surpresas na conta. Pô, se tu não usou todos os dados do teu plano, fica acumulado para o mês seguinte. Então, cara, e o custo é muito mais barato. Por exemplo, um dos planos que eu tinha numa das operadoras famosas aí, eu pago quase metade e tenho mais giga de internet, entendeu? Então, caraca, isso é interessante, hein? Vamos conversar sobre. Então, assim, é bem interessante. E aí a gente está trazendo isso para Caxias agora. Vamos começar uma expansão aqui em Caxias. Já tem mais de 30 mil clientes, né, no Brasil inteiro. E a gente está trazendo para Caxias. Então, eu tenho a Permeases, eu tenho outros negócios também em paralelo. E dentro de todos os meus negócios, eu sempre penso, tá, beleza. Quais são os meus valores e o quanto que estão alinhados com esse negócio?
Porque não adianta eu escolher um negócio, e eu já passei por esse processo, porque eu aprendi muito de escolher negócios que não estavam atrelados aos meus valores e me tirou do meu propósito por conta dos desejos, né, da ganância, da vontade e tudo mais. E aí eu acabei saindo e me afastando do meu propósito e tudo desmoronou. Então, hoje eu aprendi, né, que os meus valores são extremamente importantes nas escolhas dos meus negócios, mas que tudo tem que estar alinhado com o meu propósito. Então, dentro dessa operação, eu vou trabalhar o quê? A transformação das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das equipes e das equipes comerciais, que é justamente o trabalho que eu faço dentro da Permeases, né, através de mim com a minha equipe da Permeases, bem como também com as pessoas que vêm fazer o trabalho comigo e as empresas que eu atendo como um todo, né? Caraca. E assim, tu tocou em ganância, enfim, e assim, uma dúvida que eu tenho, tu pode ser a melhor pessoa, pode ser que não seja a melhor pessoa para responder isso, mas que eu tenho experiência, eu sei que tu tem, tu pode falar com autoridade isso. Se tu fosse assim falar, qual que é dos sentimentos, aquele que mais trava as pessoas, aquele mais que é uma barreira para as pessoas entre ganância, frustração, ansiedade, medo. Tu já viu um daqueles, de todas as pessoas que tu já conversou, tu já viu um comum entre elas? O pessoal geralmente tem ganância, o pessoal geralmente tem ansiedade. Sabe qual desses sentimentos é o que mais... É difícil mensurar porque vai de cada um e como cada um interpreta a sua emoção. Né? Às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem ansiedade. Às vezes a pessoa acha que o nervosismo é ansiedade e que gera de fato uma ansiedade, né? Mas ela não sabe muitas vezes nem interpretar as próprias emoções. Então o medo ele é muito forte, obviamente, e o medo acontece também. Ansiedade e medo estão muito correlacionados. Porque quando eu tenho medo eu fico ansioso. O que será que vai acontecer? Né? É desconhecido. Fica na expectativa também, né? A expectativa deixa a gente ansioso, o dia de amanhã deixa a gente ansioso. Por quê? Porque a gente fica lá pensando, em vez de a gente olhar para o presente, o que eu preciso fazer para estar preparado para amanhã, não, eu fico pensando no amanhã e o amanhã nunca chega. Né? E na grande maioria das vezes a gente sofre por antecipação. Então a dica que eu te dou é, se tu tá ali ansioso com algo, sofrendo por algo com antecipação, saiba que no pior cenário tu vai sofrer 2 vezes. Porque se tu for sofrer, tu vai sofrer igual. E na grande maioria das vezes nem acontece aquilo que tu tá achando que vai acontecer. Caraca. Né? E aí entra, né, a síndrome do impostor, a pessoa não se sente, achar que não tá preparada. Aí quando ela vai lá e faz, ela tá muito preparada. E aí voltando só pra gente fechar a questão do propósito, o medo, a ansiedade, quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente não consegue lidar com essas emoções. Né? A gente tem mais dificuldade, a gente diminui a nossa resiliência. Né? Porque fica muito fácil desistir daí. Fica muito fácil se voltar como uma vítima e acabar largando, desistindo e mudando, buscando algo só para comprar o iPhone. Né? E aí isso vai te manter preso em ansiedade. E hoje, infelizmente, né, a gente está filmando, a gente tem uma estrutura aqui graças aos smartphones. Com certeza. Né? E os smartphones, ao mesmo tempo que facilitam a nossa vida e proporcionam tudo isso, tu deve estar assistindo aqui a gente num smartphone. E aí tu tá ali assistindo no smartphone e aí, tá beleza, tu tá sentindo momentos de prazer, momentos aqui que a gente vai falar coisas que vão te incomodar, que vai doer, mas ao mesmo tempo, peraí. Vou mexer no Instagram agora, vou olhar lá. Não sei se podia falar Instagram, mas né? vou olhar o Instagram e aí, sensação de recompensa, sensação de prazer, daquela aliviada quando vê uma coisa interessante. Isso vai te mantendo num vício, num ciclo vicioso que vai te deixando mais ansioso. Né? Tu busca recompensa o tempo inteiro. E isso faz as pessoas não terem paciência para se descobrir o seu propósito e alcançar os objetivos. Porque cada vez mais vocês jovens estão mais ansiosos. Enquanto não trabalhar pensando no longo prazo e na construção, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode até acontecer de aparecer um negócio milagroso que da noite pro dia tu fatura milhões. Vocês falaram que tá no... Qual é o número desse podcast? Cara, eu creio que esse seja 79. 79. E vai fazendo. E aí vai no 80, vai chegar no 100, vai chegar no 200. Daqui a pouco pega um ali, explode o negócio a nível nacional. O negócio explodiu, tá gigante. Aí sim. Só que não foi aquele podcast. Não foi. Foi a construção de todos, durante todos os anos. É todos esses 80 podcasts. Que vocês fizeram, gravaram, entendeu? Então é a constância e é o trabalho, é a construção, é ir melhorando, é botando o QR Code, gurizada, manda saindo o QR Code. Então a gente é a construção, é o dia a dia, é o passo a passo.
E os jovens de hoje não entendem isso. Né? Eu sempre falo, eu atravessava a cidade para ir na biblioteca pesquisar quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Entende? Cara, hoje a gente, além de a gente ter todos os livros que a gente quiser de graça no celular do nosso lado, a gente não tem nem a capacidade de pegar o celular para digita no Google, isso, né? É muito rápido uma resposta. Tá, o que é isso aqui? O que é o Bradocast? Né? Você só vai ali, bota no Google e já era. Ela não tem que ir atrás, ver, ligar. Antigamente tu queria saber o que era a empresa, tu ligava para a empresa, tá? Mas o que vocês fazem? Entendeu? Então olha a diferença, né, como as coisas evoluíram, né? Exato. E assim, tu ligou muito isso ao fato do jovem estar muito ansioso, querer as coisas muito instantaneamente. E isso também está muito ligado a principalmente o que é muito comum hoje em dia, que é TikTok, que é Reels, que é Shorts, que é esses vídeos curtos, Kawaii. né? Kawaii. Precisava jogar o Kawaii. Faltou ele, né? Faltou ele. E assim, eu vejo o quão prejudicial para a saúde é esses vídeos, porque tu tá ali, como tu disse, vi um vídeo, satisfação. Vi outro vídeo, satisfação. Prazer, legal, dei risada. Legal, reflexivo. E a cada momento, a cada 1 minuto, tu vai tendo ali um momento de prazer. E aí quando se trata de alguma coisa na tua vida, por exemplo, um estudo, ou se formar numa faculdade leva 5 anos, 4 anos pelo menos, né? E fazer um ensino médio, um ensino fundamental para a juventude da nossa idade, mais ou menos, também leva tempo. 4 anos, um ensino fundamental leva aí 8 anos, 9 anos, né? As pessoas estão querendo muito instantaneamente isso. E tu acha que esse movimento está crescendo cada vez mais ou está começando a diminuir? Está muito mais rápido para a gente aprender e desenvolver competências. Né? A gente tem, é muito mais fácil hoje de aprender coisas novas e aprender a fazer coisas. Né? Tanto que um diploma não vai te fazer ser um bom profissional. Não adianta nada tu fazer 5 anos de faculdade e os teus medos lá fora te bloquearem, te pedirem de agir. Né? Então, o aprendizado ele está cada vez mais correlacionado com a tua inteligência emocional, isso é fato, e a curva de aprendizagem e das formações vão ser cada vez mais curtas. Porque as competências, claro, tu vai ter que ter toda uma base, é importante essa base teórica, tu não vai saber vendo um vídeo, 2 ou ouvindo somente um podcast, isso é informação, um pouco de conhecimento, mas o que te dá entendimento é justamente a ligação entre informação e o conhecimento e a experiência, isso te transforma no entendimento, né? E é por isso que a Permeases existe, né? Permeases difundindo entendimento, porque a gente pega a informação que tu tem, o conhecimento que tu tem, mais a minha experiência, a gente junta tudo isso, te bota a cara a tapa lá fora para que tu tenha entendimento e consiga gerenciar melhor o teu eu como um todo. Então, dentro da engenharia, dentro da advocacia, obviamente as faculdades vão ter que se adaptar porque tem muita cadeira que é encheção de linguiça e a gente sabe disso. E elas vão ter que se adaptar, vão ter que se moldar, tornar mais dinâmicas as formações e moldar a forma de aprendizado que elas têm hoje, né? Porque a mente humana evolui muito rápido. Cara, eu tenho um amigo que tem um filho, um guri com 5 anos de idade, ele já falava inglês fluente e estava aprendendo russo sozinho na internet. Entendeu? E o pai dele e a mãe dele não falam inglês e o guri na internet com 3 anos de idade ele já falava inglês. Aprendendo sozinho no YouTube. O guri hoje tem 8, 9, ele tem até um canal no YouTube que ele só fala em inglês. O canal dele é todo ele falando inglês. Caraca. Entendeu? Então, assim, olha a velocidade. E, cara, isso não é só ele. Se vocês observar a volta de vocês, a criança com 1 aninho, ela já começa a fazer isso aqui no celular. Já. Entende? Ela nem sabe o que é isso aqui. Nem sabe para que serve, mas ela já está ali. Então, a velocidade das coisas, está tudo muito rápido. A nossa mente não se adaptou a isso. Demorou. Pô, olha, levou 70 mil anos desde os primeiros Homo sapiens lá no meio da floresta até hoje para a gente ter isso aqui. Só que em 15 anos, né, em 50 anos, vamos pegar da Segunda Guerra Mundial, que começou uma evolução tecnológica muito grande, é menos de 100 anos. É 80 anos. Cara, em 80 para 70 mil anos. É muito, muito pouco tempo e a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, a nossa mente sempre foi ansiosa, mas ela nunca teve tão ansiosa por conta do como a gente sacia os nossos prazeres hoje. Uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente quer outra. Tá, e agora?
né? Pô, olha para dentro, não olha para fora. É dentro de ti que tá todas as respostas que tu precisa. Se tu ficar olhando para fora, tu vai ficar vendo os outros e não a ti mesmo. E quando tu não é igual ao outro. Se um deu certo lá na advocacia, não é porque ele deu certo que tu vai dar certo também. Né? Olha para dentro, não para fora. E se comparar com os outros acaba sendo um erro, porque a gente acaba projetando o que a gente quer, tendo em mente o que aquela outra pessoa está conquistando, né? Exato, e não só se comparar, né? O ouvir também. Escuta as pessoas que chegaram onde tu quer chegar. Isso é regra básica, né? A gente fica escutando a opinião de pessoas que não chegaram. Se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não estaria aqui. Porque minha mãe, ela disse para mim, continua onde tu tá. Eu trabalhava em multinacional, trabalhava em empresas grandes, recebi propostas de empresas grandes. Mas eu queria ajudar as pessoas. Não somente com vendas, mas preparando elas para isso. Né? E minha mãe fez isso por amor. Então, não tem como julgar ela. Mas são os medos dela colocados na gente. Então, os medos da outra pessoa vão influenciar a ti mesmo também. Por isso que a gente tem que saber filtrar, se blindar. Por isso que aquela frase, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, de fato é real. De fato é real. Né? Nossa mente vai absorvendo, nosso inconsciente vai gerando esses mesmos comportamentos por base em referências, né? Por julgar que aquilo ali é o certo. E é isso que acontece com as crianças de 1 ano, como tu disse, que já estão aqui. Né? Nem com o celular na mão já estão fazendo movimento. Por quê? Olha o exemplo do pai, olha o exemplo da mãe, do responsável, né? Exatamente. Aquele responsável provavelmente está o dia inteiro, não o dia inteiro, mas o dia inteiro que aquela criança está vendo ele, que está presente com ele está lá fazendo isso aqui. Exato. O que vai ser importante para aquela criança? E aí chega naquele momento que o pai fala, ó, meu filho, tu não pode ficar no celular aqui. Tu não pode. Isso aqui vai ser prejudicial para tua saúde, para tua vida, para teus objetivos, para tuas conquistas. Tu não pode ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Mas ele está fazendo o dia inteiro. Aí aquela criança fica, será que eu confio ou não confio nele? Será que eu confio no que ele fala ou no que ele faz? Né? E desde cedo, normalmente no que faz. E desde cedo aquela criança já entra numa situação de ansiedade, de desconforto, de perdida mesmo. Né? Porque ela não pode confiar nem no responsável dela. Imagina mais pra frente na vida. Exatamente. Parece que hoje em dia a nossa geração, a nova geração, parece que tá muito adaptável. Né? Tipo, ela se adapta muito rápido ao que tá acontecendo. Isso é bom porque hoje em dia é a demanda, né? Por exemplo, um advogado hoje não precisa saber só o direito, ele precisa saber se vender, precisa saber inteligência emocional, precisa saber de tudo, né? Então, eu vou até dar um exemplo, que teve um evento que eu participei, que é a LALA, eu não sei se já ouviu falar, que é a Lady in America Leadership Academy, que é uma academia de liderança que envolve jovens da América Latina. Só que a minha ideia antes era muito ligada à liderança e empreendedorismo. Eu pensava nisso, líderes são empreendedores. Só que quando eu cheguei nesse evento, que une jovens da América inteira, assim, no mundo inteiro, tinha uns 40 jovens e nem todos eram empreendedores. Na verdade, a grande maioria não era. Eram pessoas que estavam interessadas em medicina, outras pessoas em advocacia. E eu percebi que liderança não é só sobre empreendedorismo, né? É em todas as áreas. Só que a gente pensa, para ser um bom líder eu preciso motivar as pessoas, eu preciso motivar a minha equipe. Mas o que realmente faz um bom líder? O papel do líder, né, é atrair, reter e motivar. Atrair, reter e motivar. Atrair, reter e motivar. Esse seria o papel do líder. Né? Dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, dentro do seu próprio negócio no empreendedorismo. E é o grande desafio da liderança. Só que aquilo que eu falei no início, né? Se tu não liderar a si mesmo, como que tu vai liderar outras pessoas? Se não tiver controle emocional, resiliência, não saber se comunicar, como tu vai conseguir conduzir as pessoas? Como tu vai conseguir reter e manter a motivação? Né? Vocês fizeram uma pergunta ali no início, acho que a gente acabou passando em relação a como que o Rafael chegou na liderança. Né? Quando eu tinha 5 anos de idade, acho que na primeira série, eu era o líder do grupinho, né? E aí, a gente se enfiava num corredor lá da escola para comer merenda e tal. E um dia um menino da 3ª série chegou lá e quis desbancar e tirar a gente de lá. E eu voei no guri, né? Eu defendi o grupo, eu falei, não, aqui é a gente, pronto. E bati no guri. E foi a primeira vez que eu fui pra secretaria, né? Acho que foi a única vez também. Eu ia dizer, por a briga de muitas. Por briga, né? Não era tão brigão. Só brigava quando eu via injustiça. Eu sou uma pessoa que a justiça é um valor muito forte pra mim, né? Então me incomoda a injustiça e tudo mais. E aí bati no guri e tal.
Fui pra secretaria, foi a primeira vez que eu vi o dedo no meio como um gesto, né? E aí, cara, e isso eu comecei a me lembrar recentemente, né? Por muito tempo, eu bloqueei o meu lado de liderança, o meu lado como líder. Por muito tempo, eu reprimi esse meu lado como líder. E todo mundo tem dentro de si a capacidade de liderar e de servir, né? E aí entra os 2 papéis fundamentais do líder, né? Servir, que é fundamental, e extrair o potencial máximo da pessoa que está ali em volta dela. Só que se tu não, como é que tu vai transbordar água e servir as pessoas se está pela metade? Não tem como. Né? Tu tem que estar transbordando para conseguir servir e extrair mais das pessoas à tua volta, porque se tu não estiver transbordando, tu vai estar preocupado em encher, e aí como é que tu vai extrair o potencial da outra pessoa se tu está preocupado em encher? Entende? Então, esse é um dos principais desafios da liderança. E eu, por muito tempo, reprimi o meu lado de líder, né? O meu lado como líder. E em 2012, 2013, eu passei por um processo de transformação bem intenso. E ali eu me destravei como líder. E eu vi durante toda essa imersão as pessoas me colocando como líder, né? Elas me selecionando para ser o líder e tal. E aí ali me chamou muito a atenção, porque eu era super novo, eu tinha 20 e poucos anos, né? E eu sempre me reprimi muito, eu sempre tive muito forte dentro de mim a vontade de ter uma empresa, de ter um negócio, né? Para mim, às vezes não é o primeiro negócio, eu já estou no 4º, 5º negócio. E tive o primeiro negócio com 18, 19 anos com meu pai, não deu muito certo. Depois, de novo, né? Tive um negócio em 2014, não deu muito certo. E aí a Permeases foi onde vingou tudo, enfim. Então, a vontade sempre foi muito forte, mas eu tive que desbloquear muitas coisas para conseguir tudo isso. Saber vender não era somente isso. Ter coragem também não é o suficiente. E se destravar como líder, né? As pessoas hoje me veem como uma referência e eu tenho visto isso recentemente, do quanto que eu agrego na vida das pessoas, porque a gente vai trabalhando, fazendo, se preocupando muito em ajudar, em fazer a diferença na vida dos outros, e a gente não se dá conta do quanto que a gente acaba gerando de resultado. Com certeza. Né? Até eu fico um pouco desconfortável de falar isso, porque eu não sei, né? Porque eu esteja falando um monte de besteira aqui, enfim. Mas já passaram por mim mais de 2.000 pessoas, então, de alguma forma, eu já agreguei na vida delas e fico feliz de ver, né? Enfim, as pessoas crescendo. Então, quando a gente fala de propósito, objetivos, liderança, a minha transformação, o meu desbloqueio, o meu destravar, o meu encarar a vida foi me tornando isso. E aí entra, né, que o líder não é aquele apenas que gerencia, que coordena, que direciona, mas é aquele cara que é referência sem querer ser líder. Porque tu é um líder quando tu não está querendo ser um líder. Sabe? Ele não escolheu ser um líder, ele foi escolhido, né? Exato. As pessoas ao redor dele perceberam que ele tem o perfil de liderança e que aquelas pessoas confiam nele, dando o bastão de líder para ela para guiar aquele grupo de pessoas, por exemplo, né? Exato. E aí tu vê assim que as pessoas elas querem ser líderes, mas elas não estão se preparando para isso, não estão liderando nem a própria vida, elas não estão transbordando. Como é que tu vai liderar? Como é que tu vai liderar as outras pessoas? Tu até vai liderar, tu até vai mandar, só que tu vai repassar processo. Tu vai pegar daqui, tu tem que fazer isso e tu vai direcionar isso, tá? Mas... né? E aí o que eu tenho percebido, principalmente aqui na indústria da região, é que grande parte dos líderes, eles foram elencados líderes pelo tempo de empresa, né? Ou domínio sobre aquele processo e assunto, enfim. E esse tempo de empresa deles, essa experiência que eles têm, não prepararam eles como líderes de fato. Então o meu trabalho hoje tem sido muito isso. Né? Então, eu me descobri como líder, eu me destravei como líder, e o que eu fiz para conseguir tudo isso? Foram anos no processo, trabalhando vendas, trabalhando comunicação, me desenvolvendo minha inteligência emocional, buscando minha transformação, me destravando, descobrindo meu propósito. E à medida que eu ia trabalhando, que eu fui me descobrindo, que eu fui fazendo as coisas, as pessoas começaram a me ver como um líder. Né? Mesmo que eu lidere pouca gente, mesmo que eu já tenha liderado muita gente, pouca gente sabe do que tem por trás do Rafael. Pouca gente sabe que eu já liderei chão de fábrica, pouca gente sabe que eu já fui auxiliar de serigrafia, pouca gente sabe que eu já liderei equipes comerciais com 30 pessoas, pouca gente sabe o que tem por trás. As pessoas veem aquilo que ela está vendo ali.
Ela não sabe a bandeira que tu tem atrás, a história que tu tem atrás. Mas essa história que tu tem atrás foi o que te fez ser o que tu é hoje. E aí, os teus comportamentos hoje vão dizer que tu é um líder ou tu não é. Então, não é tu querer ser líder, é tu fazer o que um líder faz. É tu ser a pessoa referência, a pessoa diferente, a pessoa que agrega. Não aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que diz que não vai dar certo, que daí entra, né, aquilo que a gente tem trabalhado muito agora no digital, que é a liderança da nova era. Né? A liderança da nova era. Exato, que é justamente a pessoa ser uma protagonista e não uma vítima. Como é que tu vai ser um líder se tu diz pro cara, isso aí não vai dar certo? Cara, o que tu tá agregando? O que tu tá transbordando na vida da pessoa? Tu tá dando água para ela sobreviver, ou tu tá tirando o copo dela para que ela morra sozinha? Para que ela fique ali frustrada nas emoções dela, porque tu disse para ela que daqui a pouco tu tem uma autoridade que tu nem sabe sobre aquela pessoa, e aí tu acaba desmotivando aquela pessoa e travando ela. Como é que tu vai conduzir isso? Como é que tu conduz isso? Tu nem sabe talvez o que tu faz, tu nem te observa. Entendeu? Isso é muito... O líder independe de área, né? Isso é muito louco. Um exemplo disso, eu tô lendo o livro do Sonho Grande, já viu o livro do Sonho Grande? Sim, já li. Aí muito tem bom. muitos momentos, um exemplo disso é quando o Marcel Telles, que é um bancário, ele vira dono da Brahma, o CEO da Brahma. Só que é um cara que não entende nada do setor, mas ele é um bom líder. Então, independente de se ele entende ou não do setor, ele foi para lá para liderar as pessoas, né? E ele tem a humildade de entender, bom, eu não entendo desse setor, mas eu sei de uma coisa, eu sei liderar. E é isso que o líder faz, né? Ele entende que ele tem essa propriedade, ele inspira as pessoas ao redor para elas crescerem junto, e virou a maior cervejaria do mundo, não porque foi ele chegando lá e dizendo assim, a gente vai fazer isso, 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 mas porque ele inspirou as pessoas lá a crescer a cervejaria, né? É muito louco, um líder sabe inspirar as pessoas. E qual que é o maior exemplo desse também, pegando numa perspectiva mundial? Sabe? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Já leu o livro dele? Sim. Porque ele trabalhou no ramo de metalúrgica, não? Eu acho que foi metalúrgica. Metalúrgica, né? Só que ele teve uma empresa, só que não sabia absolutamente nada. Absolutamente nada. O que ele sabia é motivar as pessoas, extrair o melhor daquelas pessoas. Inspirar as pessoas. Tem uma frase também, desculpa te cortar, tem uma frase também do Silvio Santos. Silvio Santos. Todo mundo conhece ele como Silvio Santos, né? Mas esse não é o nome dele. E que ele fala assim, ele falou no programa dele que é 10% de inspiração e 90% dele abre o terno assim de transpiração. E ele todo suado, né? E isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Exato. Exatamente. E o Henry Ford também, né? O Henry Ford também. A história do Henry Ford. O Henry Ford é legal ler a biografia dele, né? Então é bem legal. Cara, a gente tem muita história, né? Muitos empreendedores que a gente pode se inspirar, que a gente pode... Inspiração não falta, né? Exato. É ir atrás, né? Não adianta tu ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? Isso não existe. E um líder, ele vai atrás. Um líder não espera, um líder faz acontecer. Se tu não fizer acontecer, cara, que liderança tu tá exercendo? Né? Que líder tu é? Que líder tu é um líder mesmo? Não é um cargo que vai te fazer como líder. Esquece isso. Os caras querem ser promovidos a líder porque eles acham que dominam e sabem tudo. Não é isso que vai te fazer ser líder. Entende? Que nem o caso do Marcelo Telles, né? Pô, o cara sabia o que precisava ser feito como líder. Então, tu ser um bom líder, atrair, reter, motivar, inspirar as pessoas, fazer as pessoas se movimentarem, mas ter também humildade. É ter humildade para reconhecer que tu não sabe tudo, que tu pode aprender, entende? Tu pode aprender com todo mundo, independente da idade, independente do grau social. E aí, quando a gente fala de liderança, 2 características-chave para um líder é empatia, né? Para aprender a se colocar no lugar do outro, estar disposto a ouvir o outro. E, cara, empatia não é tu ajudar, tu só alcançar uma coisa para a pessoa, ou tu dar uma esmolinha, ou coitadinho daquela pessoa ali que está sofrendo. Isso não é empatia. A empatia é tu ouvir a outra pessoa e saber o que ela precisa, as dores dela, e o que ela precisa para fazer um trabalho melhor. Aí tu vai ser um líder com empatia. E isso entra humildade, porque para te saber ouvir, tu vai ter que ser humilde. Tu vai ter que reconhecer que aquela pessoa também sabe, mesmo estando abaixo de ti, e que talvez ela saiba mais que tu. Mas tu é um líder bom, tu vai pegar essa pessoa que sabe mais que tu e vai extrair o potencial dela para que ela
execute e tenha resultado. Na vida dela, né? E é isso que o líder confunde. O líder, quando ele passa a ser líder, ele esquece que não se trata mais do resultado dele, e sim das conquistas e dos resultados das pessoas que estão abaixo dele. Então o líder ainda continua no ego, achando que é ele, querendo encher, e esquece de transbordar e de servir, de extrair. Entendeu? Esse é um grande jogo. E aí eu desenvolvi uma ferramenta, né, que é o 3PAV, que é propósito, 3PAV. princípios e progresso, que são formas de condução da tua equipe, junto à autonomia e valores. Né? Se o cara não tiver autonomia, ele não aprende. Se tu não tiver tolerância ao erro dele para que ele aprenda, ele não cresce. Se tu não conduzir essa construção através do progresso, ele não cresce. Se não tiver um alinhamento de princípios e valores junto à equipe, junto a ele, contigo como líder, e junto à empresa, ele não se sente motivado, ele não vai conseguir, tu não vai ter mais dificuldade para reter. E aí o propósito de tudo tem que estar muito atrelado. Ajuda o cara que está abaixo de ti a se descobrir. Mas como é que tu vai ajudar o cara a se descobrir se nem tu sabe quem tu é? Não faz sentido, né? Faz. Pois é. Te fazendo a pergunta do seguinte, tu falou que dá esse caminho para se tornar um bom líder. Mas assim, as pessoas que te procuram com esse propósito de ser um bom líder são pessoas que já exercem um cargo de liderança ou que pretendem no futuro exercer um cargo de liderança? As pessoas, quando elas chegam até mim, elas chegam com algum sintoma, né? Muita ansiedade, muitos medos. Eu tenho um caso, né, também transição de carreira, também estou coloquei a pessoa no lugar. E ele chegou por uma questão de uma emoção, raiva, né? E aí quando a gente começou a aprofundar, a gente viu que era a questão profissional, né? Então imagina que tu tá pulando uma cama elástica, né? Tu tá ali pulando feliz da vida e uma mola arrebenta. A molinha arrebentou, aí tu olha pra mola, arrumo depois, vou pular do outro lado. Aí tu vai pra outra mola. Aí tu começa a pular, aí a tensão daquela mola se dissipa e vai pras outras. Sim. Aí a outra mola arrebenta. E aí outra mola arrebenta, outra mola arrebenta. Então, todas as molas estão interligadas, por mais que elas não estejam uma grudada na outra. E as nossas áreas da vida são assim. A tua vida profissional, a tua vida amorosa, a tua vida financeira, a tua vida social, a tua vida familiar. Todas essas áreas estão uma correlacionadas à outra. Todas têm conexões, né? Se uma tiver problema, vai afetar a outra. Quem é que não conhece pessoas aí que tiveram problemas financeiros e afetou o relacionamento amoroso? Relacionamento amoroso que afetou o profissional. Entendeu? Então, essas integrações da vida acontecem por uma falha no teu eu. A falta de clareza, a falta de não saber o que fazer, achar que o jeito que tu faz é sempre o certo, só que é o certo para ti. Tu aprendeu a fazer de um jeito a vida inteira. Tu vestiu um monte de armadura e tu tá ali na arena pronto para lutar, só que tu tá tapando com as tuas armaduras as tuas feridas. E essas feridas fazem tu não cicatrizar. E aí tu reage em relação àquilo para defender aquela ferida. E aí tu explode, e aí tu te irrita e tudo mais. Então, esse caso, por exemplo, a pessoa chegou por uma situação e a gente acabou entrando em outra. Então, a pessoa quando chega, ela não chega sendo um líder muitas vezes ou querendo ser um líder, mas ela chega querendo resolver um problema porque ela está começando a exercer a liderança na vida dela. Ah, Rafa, mas eu não sei o que eu tenho, eu não sei qual é o meu problema, eu não sei de nada, mas eu quero ser um líder melhor. Me procura que eu te ajudo a descobrir, entendeu? Então, hoje no meu processo, para a pessoa fazer um processo comigo de trabalho, a gente tem uma jornada de 6 meses. Né? Então, são workshops, um mensal. São 3 imersões, né? O Endurance Brain, que é um treinamento de inteligência emocional e resistência comportamental. O Endurance Leader, que daí é um treinamento de liderança para preparar o cara para liderar pessoas. Então, no Endurance Brain eu te ensino a se liderar. No Endurance Leader eu te ensino a liderar. E na formação executiva de vendas, que está virando uma formação executiva de negócios, é quase que uma mentoria em imersão para te entender mais ainda sobre pessoas, mas principalmente sobre negócios, sobre vendas, para aprender a vender, a se comunicar, a se portar, a ser um profissional de verdade. Então eu te transformo num líder para a sociedade sem tu querer ser um líder de fato. Entendeu? Forte. Tu vai ter aquela preparação para eventualmente poder estar numa posição de líder mesmo não querendo, né? Exato, exatamente. Isso vai te destacar no mercado. Porque o que a gente quer, né? A gente, de certa forma, a gente quer o respeito e a admiração de pessoas inteligentes, das pessoas à nossa volta. Todo mundo quer o sucesso. Todo mundo quer se destacar. Se perguntar para a pessoa, cara, tu quer ganhar mais? Tu quer ser bem-sucedido? Tu vai dizer, eu quero.
Só que os teus medos, as tuas travas, as tuas inseguranças vão te bloquear. E vão fazer com que tu fique extremamente travado. Né? Aí, peraí, né? Como que eu conduzo isso? Como que eu me destravo? Como que eu me liberto? Como que eu me desbloqueio? Tem uma frase aqui que eu peguei que num podcast recente eu comentei com o Bruno de um psicólogo, tá? E ele falou o seguinte: o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o nosso medo da condenação. Exatamente. E é exatamente o que tu falou, né? É exatamente o que tu falou. A gente está buscando, principalmente por aquelas pessoas que a gente no nosso lugar enxerga que são maiores, a gente está buscando a aprovação deles. Exato. A gente está buscando o reconhecimento deles, né? E alcançar esse reconhecimento é aquilo lá, 90% de transpiração. E 10% se inspira nessas pessoas, né? Exatamente. E aí entra outros fatores, né? Que acabam influenciando. Né? Da onde que vem essa necessidade de aprovação, né? De ser aprovado? Aí entra pertencimento. A gente quer pertencer a grupos, a gente quer pertencer a um time, a gente quer pertencer a algo, a nossa família de origem. A gente muitas vezes não prospera, as pessoas não prosperam porque querem manter um pertencimento à família de origem que é pobre. Logo, se eu ficar rico, minha família de origem vai me descartar. Sim, principalmente sim. se tu cresceu ouvindo que o rico era uma pessoa ruim, que o rico era isso, que o rico era aquilo. Ela se sente presa àquele lugar, tendo ou não tendo a vontade de sair, ela acaba ficando presa àquele lugar e não busca o destaque, não busca o sucesso, né? Exato. E aí pensa o seguinte: tu quer aprovação de quem? Do teu pai e da tua mãe, na maioria das vezes. Se o papai ou a mãe dizer isso aí, filho, vai em frente, tu vai sem medo. Mas nem sempre eles vão falar isso. Porque eles têm os medos deles. Eles têm medo que tu vá pro mundo. Eles têm medo que tu te liberte. Eles têm medo que tu desbrave o mundo sozinho. E eu acho que isso também vem de um sentimento deles. Porque a gente tá pensando em nós mesmos quando a gente quer a aprovação dos nossos pais. E talvez eles também estão pensando neles mesmos quando chega na decisão de meu filho precisa ir embora, meu filho precisa sair, minha filha precisa ir morar em outro país, ter uma vida nova, né? Então talvez os nossos pais também pensam dessa maneira, da mesma maneira que a gente está pensando de buscar a aprovação deles, e aí eles estão pensando também neles. Então, neles mesmos, né? Os pais pensando neles mesmos. Então por isso que às vezes acabam com esse medo, esse receio de libertar o filho e explora o mundo e vai para onde tu quiser, a tua vida é tua. Por isso que geralmente os pais decidem o que a gente vai fazer na nossa vida, né? Exatamente. Muitas partes das vezes os pais, o melhor caminho para te seguir é geralmente o que eu já faço, ou segue isso, segue aquilo, e se tu não segue, dificilmente tu vai ter aprovação do teu pai ou da tua mãe, né? Ou do responsável, claro. Tu acha que é possível uma pessoa viver sem o desejo de querer aprovação? Tipo assim, a pessoa não ligar pra nada, assim, não quero que tu me aprove, não quero tu simplesmente viver a vida dela, ou tu acha que a pessoa sempre tá em busca de aprovação de alguém? Eu acredito que todo mundo busca aprovação de alguém. Né? A gente tem essa necessidade e, claro, chega um ponto que quem são as pessoas que tu vai querer uma aprovação? Mas tem como, sim. Claro, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai querer para se sentir mais seguro. E por isso que a importância de um mentor. Né? Eu vejo que não é ter a necessidade de aprovação, mas ter a capacidade de ser humilde para ouvir as pessoas e ver se tu está fazendo a coisa certa, se tu pode ter um caminho melhor. Né? Então é muito mais uma direção do que uma aprovação. E às vezes as pessoas, na busca por uma direção, elas buscam uma aprovação para se sentirem mais seguras. Então sim, é possível, só que tu tem que ter um entendimento disso. Né? Tá, o que eu busco de fato? Qual é a busca? Porque tu não está enxergando de fato quem tu é. Tu tá tendo uma percepção, tem coisas que tu não enxerga, comportamentos que tu faz que tu não percebe que tu faz. Com certeza. Né? Então, talvez tu tá fazendo um movimento ali com o teu pé, com a tua mão agora, que tu nem percebe que tu faz isso. Né? É inconsciente, é involuntário. E quantos comportamentos tu tem nesse sentido? Na comunicação não é só o que tu fala. A comunicação ela acontece a todo momento, até quando tu tá dormindo. Tu está comunicando que tu tá dormindo. Então, a tua comunicação ela é muito ampla nesse sentido. E aí, tu tá comunicando o quê? Se tu chega atrasado, o que tu tá comunicando? Né? E aí, essa aprovação, tu comunica isso como? Mas tu comunica para ti, tu comunica para os outros.
Pô, é importante ter uma aprovação? Depende do quanto que isso vai te deixar seguro ou não. Tem que trabalhar a tua insegurança, tem que trabalhar a tua segurança e entender mais o que tu precisa para conseguir seguir. Né? E aí vamos pegar, por exemplo, no caso de motivação. Né, que é um ponto importante do líder entender de como motivar a equipe, né? Como fazer para motivar. Acho que estava até na pauta das perguntas. Eu tava até dando uma olhada aqui, mas como manter a equipe motivada. É isso aí. Eu me lembro de algumas perguntas, a cabeça vai trabalhando. Então, o que acontece? Tá? A motivação ela acontece de duas formas. Né? Ou ela é interna ou ela é externa. A capacidade de se automotivar, ela vai muito através do autoconhecimento. Né? Tu saber o que tu quer, tu ter clareza disso, tu ter clareza dos passos, dos caminhos, dos riscos, dos erros, a capacidade de lidar com erros, de aprender com eles, de ir de novo, que é a resiliência que entra dentro de inteligência emocional. E aí tu precisa entender que, cara, eu não consigo me automotivar. Aceita isso. Aceita isso e aprende a ver quais são os fatores motivacionais externos. É o dinheiro? É o desafio? É um líder ali todo dia falando contigo? Alinha essa expectativa com o teu líder. Né? Seja claro, tu vai precisar aprender isso, se conhecer. Então não adianta tu ficar frustrado, eu não consigo me motivar, eu tô sempre desmotivado, meu Deus, Cara, tu é uma vítima, para de reclamar, vai buscar a solução, anda, vai atrás, bota no Google, como me motivar. Vai aparecer ali alguma resposta. Alguma pode ser que te ajude. Exato, busca o caminho, para de reclamar da vida. Né? Então, assim, a motivação, a automotivação, o motivar os outros é muito mais sobre autoconhecimento do que propriamente sobre fatores externos. Porque quando eu sei o que me motiva externamente, eu vou buscar aquilo. Quando eu não sei, eu não enxergo. Tu só vai enxergar aquilo que tu sabe e aquilo que tu conhece. Se tu não estiver te preparando, tu não vai enxergar. Se tu não estiver buscando conhecimento, tu não vai enxergar. Por exemplo, né? Isso a gente chama dentro da PNL de filtros mentais. Né? Tu vai comprar um carro na concessionária. Tá buscando um carro, nem sabe o que tu quer. Aí tu chega lá na concessionária, tu olha lá o carro. Nossa, nunca tinha visto esse carro. Que carro legal. Adorei esse carro. Ninguém vai ter. Eu vou comprar ele. Só eu vou ter. Eu vou ser exclusivo aqui em Caxias. Né? Aí tu compra o carro. Aí tu vai lá, busca o carro, sai dirigindo, tu olha pro lado, tu começa a ver toda hora aquele carro. Ou seja, tu passou a conhecer algo, tu vai enxergar aquilo. Tu enxerga aquilo que tu deseja, aquilo que te falta, só que tu só deseja aquilo que tu sabe que vai suprir uma necessidade. Então, tu conhece. Se tu não conhece, tu não vê e não é uma necessidade. Entende? Por exemplo, entre ter, sei lá, um iPhone e um Samsung. Eu tenho um Samsung, não tenho um iPhone. Mas eu tenho um Samsung porque eu não vejo a necessidade. Não vi a necessidade de um iPhone. Agora, cada vez mais produzindo mais conteúdo, eu tenho visto uma necessidade nesse sentido. Então, peraí, né? Samsung está melhorou bastante. Né? E aí eu já não estou mais vendo a necessidade de novo. Então, por que eu vou comprar um se eu não estou vendo a necessidade? Perfeito. Eu não estou vendo essa necessidade. Isso é vendas também. Né? Falando de vendas, a gente entra nesse ponto. Então, qual é a necessidade, qual é a tua dor e qual é o teu prazer e o teu desejo? Entende? E aí tu vai enxergar aquilo que tu conhece. Eu conheço aquilo ali, eu sei que aquilo ali vai me ajudar. Então eu vou ver aquilo ali. A pessoa levantou, eu estou vendo aquilo ali. Se tu começa a ver muito uma coisa, ou é algo que tu quer, ou é algo que tu precisa resolver, ou é algo que, enfim, que tu conhece, ou uma oportunidade e tudo mais. Então, é aquilo, né, que falam, aquela frase clássica de que sorte é a preparação do encontro com a oportunidade. Perfeito. E, de fato, porque tu tá te preparando, tu tá buscando conhecimento, tu tá ali o tempo inteiro se desenvolvendo. Então, tu vai enxergar as oportunidades porque tu tá focado, porque tu tá preparado. E aí, tu vai enxergar. Porque se os cavalos estão passando ali. Sim. As oportunidades estão passando. Só que quem enxerga? Quem está preparado. Quem tem conhecimento. É aquilo que tu falou no início, né? As pessoas ficam ansiosas pro dia de amanhã e elas vão sofrer duas vezes. Então é melhor elas ficarem ansiosas, pode ficar ansiosa, mas se preparar pro dia de amanhã
Para não sofrer 2 vezes, né? Usar aquilo como incentivo? Usar aquilo como incentivo, exatamente. Isso, sobre motivação que tu estava comentando, eu assim desenvolvi uma maneira para mim mesmo. E eu passo para as outras pessoas ao meu redor de como se manter motivado, né? Como começar com a motivação e se manter motivado. Sem fatores externos, apenas com fatores internos. Banho gelado de manhã? Tá maluco? Tá maluco isso aí. De Caxias. Nem no inverno, nem no verão. O quê? Isso aí não te desperta em nenhum lugar. Se tua mente não tá despertada, um banho gelado não vai te despertar. Toma um suco de limão. Espreme um limão, meio copo d'água, isso vai te despertar. Faz mais diferença do que um banho gelado. Levanta da cama, faz 10 agachamentos, faz umas flexão, isso vai te acordar. Isso sim. Isso vai, sim. lança a tua motivação. É que assim, é uma maneira que eu uso pra mim e assim, não tenho problema nenhum de falar pras pessoas que eu desenvolvi. Depois de muito trabalho buscando uma motivação, eu desenvolvi isso que é, pra te ter uma motivação, tu precisa realizar alguma coisa. Fato. Tu precisa ter o prazer de alguma coisa. Aí tu vai se motivar, né? É meio que o caminho inverso. Para te ter motivação para fazer alguma coisa, tu precisa ter tido um prazer, né? Só que para te ter um prazer, tu precisa fazer alguma coisa antes. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, é uma bola. Tem que ter conquista, tem que ter recompensa. E aí eu criei a seguinte ideia. A primeira motivação tu vai ter que buscar em algum fator externo. Tu vai ter que alguém vai ter que te motivar de alguma maneira. A primeira motivação. Alguém vai ter que te motivar. Tu vai ter que buscar um coach que seja. Tu vai ter que buscar alguma coisa para te motivar. Tá? Exato. A segunda... Aí, depois que tu teve essa motivação, o que tu vai fazer? Realizar. E aí tu entra nesse ciclo. Tu realiza. Então tu gerou tua motivação. No momento que tu realizou alguma coisa, tu gerou tua motivação. É que nem um carro. Exatamente que nem um carro. Tu precisa da bateria para ligar o motor. Mas uma vez que o motor está funcionando, não precisa mais da bateria. Tu trabalha na lei da inércia. A parte mecânica, né? Falando da parte mecânica trabalha do motor. na lei da inércia, né? Depois que ganha um incentivo, não para. Exatamente. E sabe o que mantém a pessoa motivada? A esperança. A esperança. Por isso tu precisa ter objetivos. Só vai andar em direção àquilo que tu quer com a esperança e tu só vai dar o primeiro passo com a ação. Então tu tem que ter essa injeção de bateria ali, essa pequena carga elétrica, né? E tu tem que ter o objetivo definido de onde tu quer chegar para te não desistir no meio do caminho. Então assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho para chegar ali, aí eu construo as pequenas metas. Então as pessoas confundem muito meta e objetivo, né? Objetivo é o final, é aquilo que tu vai chegar, e as metas são os passos para chegar lá. Então, faz sempre engenharia reversa, como tu falou, né? E aí isso vai te manter motivado. Essas pequenas conquistas para o algo maior vai te mantendo motivado, e são elas que mantêm a esperança. Acontece, é possível, vai acontecer, isso existe, isso é real. Cada vez tu vê chegando mais perto daquele objetivo final, né? Exato, e aí ele vai te mantendo essa motivação. Né? É bem a lei da inércia mesmo, né? Tipo assim, uma força deu, tu continua no movimento. Mas sempre vai ter as forças contrárias. A questão é, tu tem que continuar com a força para manter. Exato. Porque sempre vai vir gente, vai vir dúvida, vai vir um monte de coisa tentando te deixar parado, tentando te voltar. Vai vir medo, vai vir o incerto. Vai. Né? A gente quer sempre fazer certo e acertar sempre, porque a gente tem muito medo de errar. Né? O medo do erro, a gente deixa de fazer coisas, de se expor, de ser visto, de fazer, pelo medo do erro e a vergonha que a gente vai ter com aquilo. Né? Só que, cara, não tem sentido. O que tem se tu passar vergonha? O que tem se tu errar? Tu vai aprender, tu só vai... Cara, tu vai fazer 1000 coisas. 990 tu vai errar. Mas é isso que vai te fazer crescer e acertar as outras 1000 que vão vir pela frente. Né? Por quantas vezes lá, acho que foi o Tesla, o Thomas Edison, errou para conseguir descobrir a luz elétrica. Né? Tem um número gigantesco, né? de erros e tentativas. Mas é o erro que vai te fazer diferente. Né? Eu falo para meus vendedores, cara... Tu não vendeu. Por que tu não vendeu? Não conseguiu fazer a venda. Por que tu não conseguiu fazer aquela venda? Onde que tu errou? Aprende e faz diferente no próximo. Já cria precaução. Já antecipa a objeção. Né? Vou vender lá para uma empresa, para um corporativo. Não andou a venda, não está andando a venda, não foi, não avançou. Peraí. Né? O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não... Pergunta, cara, por que tu não quis comprar comigo? Onde que eu errei? Onde que eu posso melhorar? Valida, melhora, escuta, ouve, seja humilde. Tenha humildade. E eu tenho certeza que no momento que uma pessoa, que um vendedor
perguntar para aquele cliente por que tu não fechou comigo. Aquele cliente vai olhar de uma maneira diferente para o vendedor. Exato. Porque quantos vendedores hoje, interessa o ramo, quantos vendedores hoje estão interessados no cliente? Pouquíssimos. Exato. Né? Pouquíssimos. Eles estão interessados no dinheiro do cliente, venda, né? Na venda. E aí quando demonstra um vendedor, demonstra interesse no cliente, mesmo não tendo feito a primeira venda, aquele cliente já vai olhar de maneira diferente. Exatamente. Vendedor bom é vendedor que pergunta. Bom. Vendedor Perfeito. bom, vendedor Não o que pergunta. fala. É o que pergunta e escuta. É verdade. Entendeu? Se tu falar, querer vender teu produto, não, tu tem que vender o teu benefício, fazer o cliente ver o teu benefício através das perguntas que tu faz. Aí sim tu vai conseguir construir uma venda. Caraca. Perfeito. E assim, pra gente chegando já ao caminho do fim, tem uma coisa que eu quero saber como é que tu faz, não sei se tu continua fazendo isso, eu acredito que sim, que é treinamento corporativo. Tu ainda faz treinamento? Sim. A gente ajuda. O principal objetivo da Permeares é ajudar as empresas a obter mais resultados através das pessoas. Né? Então a gente faz isso em 3 pontas: treinamentos, palestras e também com desenvolvimento e fornecimento de tecnologia para a construção de universidade corporativa. Então ajuda no desenvolvimento de todas as trilhas ali dentro. Né? Então a gente constrói de forma personalizada, a gente faz toda essa construção para o cliente de acordo com a necessidade dele, mas sempre focado na liderança e com o aumento de consciência das pessoas abaixo do líder, porque não adianta nada eu só treinar o líder e não expandir a consciência de quem está abaixo. Perfeito. Então é importante expandir a consciência de quem está abaixo, preparar o líder para continuar essa construção. Né? Então o meu trabalho é justamente esse. Né? É muito parecido, por exemplo, a gente recentemente também gravou um episódio falando um pouco mais sobre startups. E o que acontece é que, assim, às vezes as startups vêm antes do tempo. Às vezes uma ideia é muito inovadora e todas as pessoas não conseguiram acompanhar, não chegaram ainda ao nível daquela ideia. Então, primeiro tu precisa preparar as pessoas para depois fazer lançar, por exemplo, a startup. No teu caso, tu tem que preparar as pessoas da base e dar o ensinamento do líder, para todo mundo crescer junto. Imagina o seguinte: o maior desafio das empresas hoje é a retenção. Tá? Isso tá geral. Primeiro que não se acha pessoas. Segundo, a retenção. Então, eu recebo muito feedbacks quando converso com os RHs. O cara me trocou por R$50. Tem certeza que é R$50? Vamos lá. Né? Tu chega numa empresa, tu gosta de trabalhar lá, tu recebe uma proposta de R$1.000 a mais. Tu vai conversar com o teu líder sobre esses R$1.000 a mais que tu recebeu de proposta. Né? Agora, tu não gosta, qualquer R$50 sai. Então, entra aquilo. Como que o líder está mostrando a possibilidade do cara para se manter na empresa? A pessoa fica na empresa por quê? Por que a pessoa se mantém ali? Né? Ela se mantém porque ela vai aprender algo, porque ela vê que ela pode chegar nos objetivos, entre a esperança, esperança de uma vida melhor, esperança do sucesso, esperança do pertencimento. E como que o líder conduz isso? Conversando. Só que os líderes hoje fogem de conversas difíceis. Eles não conversam nem com a esposa deles, nem com o marido delas em casa. Fogem dessas conversas para resolver um problema. Como é que ele vai conversar com uma pessoa sobre outra? Entende? Então é isso que eu falo, a liderança começa em casa. E aí, o que acontece? Os líderes não retêm, não se conectam, não escutam, não conduzem. E aí, óbvio, o cara vai chegar na empresa e vai sair por R$50 ou R$100 a mais. Não adianta. Hoje o cara vai chegar lá na indústria para trabalhar, se matar lá carregando e fazendo em máquina e calor e frio e etc. Se ele pode estar dentro de um carro tranquilo, trabalhando de Uber ou vendendo água na sinaleira no dia que ele quer e talvez ganhando tanto quanto ele ganha dentro da indústria. Qual é o diferencial da indústria para gerar transformação de fato na pessoa que está entrando ali? Só que o líder não está vendo isso. O líder está preocupado com o resultado que está sendo cobrado. Né? Essa é a realidade do líder. Aí vamos olhar para o líder também. Não dá só para bater no líder. Né? Mas o cara ali é gerente, coordenador, é supervisor. O cara está sendo cobrado por resultado. Sim. O cara não sabe como fazer essa construção. A empresa não sabe como passar esse conhecimento. E está cheio de treinamentos de liderança aí. Só que treinamentos que ensinam o cara a dar feedback. O cara isso, o cara aquilo, o cara aquele outro. Mas não ensinam a destravar emocionalmente o cara. Não ensinam a trabalhar a inteligência emocional e como se conectar e como se comunicar melhor e como a comunicação não verbal dele influencia na liderança dele. Não ensinam isso. Não ensinam. Vocês conhecem o caso do banco Wells Fargo?
lá dos Estados Unidos? Não. Que aconteceu lá. Conhece o banco, né? Sim. Tá. Aconteceu o seguinte. Conhece um que é um banco, né? Não. O banco específico. Perfeito. E assim, o que aconteceu? Esse banco, ele tava crescendo disparadamente. Um banco que mais crescia, não questão de arrecadação, questão de contas. Pessoas aderindo aos serviços do banco. Perfeito. E aí tava, cara, chegava o líder, né, o responsável, o coordenador, contratava as pessoas para ficar ligando, para ficar fazendo cold call, né? Ficar tentando se conectar com as pessoas, convencendo elas a abrir uma conta. E tava num nível tão excessivo que às vezes uma pessoa tinha 5 contas diferentes no mesmo banco. Isso é verdade, isso é real. Tem uma série que conta isso, que se não me engano é Na Rota do Dinheiro Sujo, alguma coisa assim. Uma série no Netflix que conta sobre isso. E o que aconteceu esses coordenadores, diretores, eles cobravam esses funcionários, esses colaboradores de, tu tem que abrir conta, tu tem que abrir essa conta, tu tem que... Tantas contas por dia, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquele outro. Só que ele não fazia aquilo por mal. Ele fazia aquilo porque as pessoas acima dele estavam cobrando ele também. Exato. Então, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, não adianta só tu mudar uma pessoa. Não adianta tu mudar o pensamento de uma única pessoa, né? Tem que começar de cima. Exatamente. Tem que começar de cima. Tem que começar de cima. A forma que a empresa está sendo conduzida e direcionada começa na direção. Eles são os principais exemplos, né? Hoje, pela experiência que eu acabei adquirindo aí atendendo empresas, hoje eu só começo um trabalho aprofundado se trabalhar a direção, senão nem vale a pena. Sabe? É perda de dinheiro e de tempo até para a empresa. Né? Se a direção não estiver disposta a passar por um processo de transformação, não estiver passando por esse processo, pelo menos as pessoas-chave que tocam o negócio... Porque tem muita empresa que o dono da empresa já nem se envolve mais tanto, e aí fica, né, os cargos ali de diretorias, mas da direção... Tem que ser da direção, pelo menos da direção para baixo. Né? Se tiver gente acima, e aí é importante também, obviamente, trabalhar, mas da direção para baixo. Né? Sempre do topo para baixo. Né? Do que adianta ter uma empresa se os diretores não se preocupam com o pensamento, com o bem-estar dos seus colaboradores, e só se importa com o resultado, né? E acontece muito assim, dos líderes, aconteceu já, e os diretores. Vão fazer ou não vão fazer? Né? Quando que eles vão fazer? Né? Eles precisam também. Não é só a gente. Não é só a gente. Eles são a referência, né? O líder é seguido. E a diretoria é a liderança. E muitas vezes os diretores das empresas aqui de Caxias não se veem como líderes. Eles se veem como diretores, como os donos de empresas, como empreendedores. E são, né? Caxias do Sul eu amo essa cidade por tudo que ela proporciona, né, dentro do empreendedorismo, dentro dos negócios. Eu acredito que pode muito mais, né? Ainda faltam algumas coisas, né? A serra em si, mas estamos melhorando esse processo. E tem muito assim para agregar as pessoas. A gente tem um sangue muito forte no trabalho, na vontade de fazer acontecer. Não é por nada que Caxias é o que é, né? Então, apesar de todos os problemas, é uma cidade que é muito boa, assim, no todo. Riquíssima, né? Não só em dinheiro, mas em conhecimento, em oportunidade. Isso aí, em possibilidades, o que ela oferece em si para crescer. Né? Falta muita coisa no Brasil como no Brasil inteiro. No Brasil falta tudo, né? É um país cheio de oportunidades, e Caxias do Sul é um lugar diferente para isso, que eu vejo assim. Então é muito da liderança, está muito atrelada a isso, né? No sentido de, qual é a diferença que eu estou fazendo? Acho que começa por essa pergunta. Né? Começa se perguntando, cara, qual é a diferença que eu estou fazendo no meu dia a dia, na vida das pessoas à minha volta, para a minha vida. Né? Todos os dias tu tem a oportunidade de abrir o olho, botar no soneca e ficar uma hora mais na cama, ou levantar e começar a fazer a diferença. Ler um livro, né? Leia. Leitura Tem um amigo empresário aqui de Caxias que ele fala, né, que a virtude está nos livros. Né? E de fato... Os livros é a porta dos conhecimentos que as universidades usam. Sim. Então, tem conhecimentos em livros que, tu nunca vai descobrir, tu nunca vai saber. Né? Eu fico assim pensando, as pessoas que não gostam de ler, tudo bem, claro, não... Respeito. Exatamente, só que é isso que tu falou. É exatamente isso que tu falou. Hoje, onde é que a gente tem todo o conhecimento? Quando a gente vai numa escola, numa universidade,
fazer um curso, onde é que está o conhecimento? Livro. Biblioteca. Aquele professor que está ali na frente, de onde é que ele está tirando todo aquele conhecimento? Não é só na cabeça dele, né? Não é, Vamos exato. concordar nisso. Não é só na cabeça não dele. Não é. A experiência, né, também tem muitas coisas, mas é os livros, cara. E, pô, não gosto de ler. Cara, eu rodei em literatura. Eu detestava ler, entende? Existem métodos que te ajudam a gostar de ler. E aí as pessoas não gostam de ler porque não descobriram livros dos assuntos que interessam a elas. Exatamente. Quando tu tiver interesse sobre um assunto, tu não pega o telefone e lê. Tu vai ler fofoca lá na internet, tu lê tudo sobre a fofoca. Então, tu gosta de ler. Exatamente. Exato, tu gosta de ler. Ah, mas eu não gosto de ler livro, eu durmo. É porque tu tá lendo deitado na cama. Não é o jeito certo de leitura. Leitura é pra te dormir e fazer sexo. Simples, essa é a real. Né? Não tem que nem olhar TV na cama, criar gatilhos em relação à TV. Né? Isso não faz bem pra tua saúde mental. Essa é a real. Leitura, cara, senta numa mesa, pega o teu livro e leia. Tira 10 minutos, começa com 10 minutos, mas tira de 30 a 1 hora por dia. Define esse objetivo para ti. Leia de domingo a domingo. Isso só vai te fazer crescer, só vai te fazer ver o mundo de formas diferentes. Tu não sabe tudo, tu nunca vai saber tudo. E prova disso é que mesmo se tu tivesse todo o tempo do mundo, cara, vamos supor que tu pudesse ler durante 100 anos. Passar 100 anos lendo sem dormir, tu não ia adquirir todo o conhecimento do mundo. Não ia. Tu não ia ler todos os livros do mundo. Por isso que tem que selecionar bem o que tu tá lendo, né? Exatamente. Não adianta saber tudo da fofoca se tu não sabe o que realmente importa. Exatamente. Tu não tá agregando na tua vida de fato pra ver o mundo de uma forma diferente. Porque se tu estiver lendo fofoca, tu só vai querer ver o que nas pessoas? A fofoca. A fofoca. Né? Se tu estiver olhando coisa ruim, lendo coisa ruim, tu só vai enxergar no mundo coisa ruim. Tu vê o mundo lá fora com aquilo que tu carrega no teu coração. Perfeito. Se tu tiver botando coisa ruim pra dentro da tua cabeça, tu só vai enxergar isso no mundo lá fora. Cara, isso é o exemplo perfeito. Eu tava lendo um livro sobre comunicação, que é do TED Talk, sabe? Depois disso eu passei a observar a comunicação de todo mundo. Porque eu tava lendo sobre aquilo, eu queria aprender mais, né? Aí eu ficava, a maneira que as pessoas comunicam. E realmente, o que tu coloca pra dentro é o que tu vai analisar nas pessoas. Exatamente. É o que tu vai ver, é o que tu vai enxergar. E é aquilo que a gente falou antes dos filtros mentais, né? De que tu tá vendo e enxergando ali fora é com base naquilo que tu conhece. É aquilo que tu tem dentro de ti. Com certeza. Senão tu não vai enxergar. Né? E hoje, pô, se tu não quer pegar um livro e ler 300 páginas, hoje tem aqueles aplicativos de resumo de 10, 15 minutos, tem artigo na internet resumindo o livro. Não é uma desculpa mais. Se tu vai se citar aqui quantas maneiras tem pra hoje tu driblar o caminho de ler um livro de 300 páginas, tu vai se perder. Vai, total. Pode escutar resumo, pode escutar audiobook acelerado. Com certeza, pode escutar de qualquer maneira. Só que o que essas pessoas estão deixando é pegar a coisa mais importante do livro. E a coisa mais importante do livro não é o ensinamento que o TED Talks fala. Não é aquele gatilho que ele fala. Não é o gatilho do livro de PNL que fala, tu tem que observar para onde a pessoa olha, né? Para saber se é mentira, se é verdade, se ela tá lembrando, se ela tá... Confusão de PNL, ó. PNL é muito mais ampla que isso. Exatamente. Muito mais amplo que isso. Exatamente. É muito mais ampla que isso. Um livro não é só essa dica, não é só essa coisa. Eu li vários... Cara, eu amo ler e assim, um dos livros que mais me tocou, que foi o Bruno que me recomendou, é o livro do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem que ouvir essa recomendação, né? Tem que ouvir essa recomendação. E assim, esse livro eu já li várias vezes e toda vez que eu leio, não é aquelas frases que eu já sublinhei, que eu já destaquei, que me chamam a atenção quando eu leio de novo. É outras frases. Então, quando tu lê um livro por inteiro, às vezes aquela frase que tem ou assim, a menor representatividade dentre as 50 mil palavras que tem naquele livro é a que vai fazer sentido para ti. Exato. Às vezes uma pequena frase, um pequeno e é no momento perspectiva. aquilo que tu tá passando no momento, muitas vezes. Então, tu tá ali lendo, eu faço muito leitura dinâmica, né? E aí, na leitura dinâmica... muitas vezes tu não tá prestando tanto, tu presta atenção, tu tá absorvendo o conteúdo, mas não tá tão claro, né? A informação entra. Tu tá tendo uma ideia do que tá acontecendo, E aí, né? quando chega naquela parte de interesse, de ponto importante, o teu olho dá uma diminuída na velocidade e aí registra mais e aí vem o entendimento. Então, normalmente, a gente enxerga mais num livro aquilo que a gente tá buscando no momento, né? E tem livros que eu leio todo ano.
todo ano eu leio. Por exemplo, A Lei do Triunfo, Pequeno Príncipe. Cara, Pequeno Príncipe é o melhor livro infantil para adulto. É um livro para adultos, na verdade, né? Mas é um livro fenomenal, então ele passa muita lição, né? A Lei do Triunfo. E toda vez que eu leio O Pequeno Príncipe, por menor que ele seja, por mais que eu já tenha lido ele acho que umas trocentas vezes, eu vejo uma coisa diferente. Uma perspectiva diferente. O maior Exato. exemplo disso é o quanto de tempo que a Bíblia está aí. Porque um versículo que tu lê, tu pega uma visão espiritual, aí outra financeira, aí outra de inteligência emocional. É por isso que a Bíblia é um livro atemporal, né? Exatamente. Porque tu pega insight em diferentes momentos da tua vida. Exatamente. É muito louco. Toda vez que eu leio, quase todo dia eu leio uma parte da Bíblia, assim, né? Vou lendo e tal. E aí sempre entra de encontro aquilo que eu tô passando no dia. Ou aquilo que eu tô precisando pro dia, assim. Então, tem muita coisa correlacionada que a gente não enxerga, né? Que é muito maior do que a gente. E, óbvio, aí a espiritualidade, a gente entraria em outro assunto, né? Que espiritualidade é um princípio muito forte na minha vida. E, então, assim, a gente tem muitas coisas, né, por trás e além que a gente desconhece. Muitas variáveis, né? Exato. Que a gente precisa conhecer para Pra poder gente se tornar enxergar. um líder. Pra enxergar. Exatamente. Né? Conhecer pra enxergar. Conhecer para enxergar. Senão tu não vai enxergar. Se tu não souber como liderar, se tu não aprender a liderar, tu só vai ser um gerente, tu só vai ser um supervisor, tu só vai ser um coordenador. Cara, e aí, pô, tu quer ser apenas um gerente? Ou tu quer ser o gerente mais foda da tua empresa? Perfeito. Entendeu? Quem tu quer ser? Tu quer ser só mais um ali? Tá, e aí tu vai morrer, o que vai estar escrito na tua lápide? Né? Vai estar escrito, eis aqui mais um gerente. Tem aqueles colaboradores que assim, pô, o meu patrão, ele em 5 minutos ele acha outra pessoa que substitui o que eu faço. Então tu tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Porque tu não tá fazendo a diferença. Exatamente. Quando tu é substituível, Não tá fazendo a não tá diferença. fazendo diferença. Qualquer pessoa pode fazer o que tu tá exercendo hoje. Ninguém é insubstituível. Sim. Né? Mas seja o cara e se prepare tanto a ponto de todo mundo te querer. Perfeito. Cara, seja sempre preparado, porque se tu estiver sempre preparado, tu não vai ter medo. Tu não vai ter medo de ser demitido. Se tu estiver fazendo a diferença, tu não vai ter esse medo. Quem vai ter o medo vai ser o teu patrão. Exato, que vai ter medo de te perder. Que vai ter medo de te perder. E outra, se o cara tá te pagando 5 mil por mês, é porque ele tá ganhando 10. Exatamente. Verdade. Entende? Fácil ele querer te pagar os 5 mil e que não doa no bolso dele. Se tá doendo no bolso dele, ele tá se queixando, opa, sinal de alerta. Sinal de alerta. Observa. Exatamente. Entende? Agora, se tu tá tocando o teu trabalho e aí entra um erro das empresas, né, dos líderes, é não dar feedbacks. Não dá feedback. É não dar feedback, aí o cara se sente, o cara não sabe o que está vivendo, o cara não se sente bem, não sabe se está certo, sabe se está errado, se sente perdido, muitas vezes desorientado e não sabe se está fazendo algo bom. E as pessoas são cada vez mais inseguras. Elas não se sentem seguras o suficiente sabendo que estão fazendo algo certo. E aí entra a aprovação, que a gente falou antes. A pessoa quer saber se ela está fazendo algo certo, para ela se sentir mais segura. E vai do líder extrair o potencial máximo dessa pessoa, ajudando ela nesse caminho. Mas como é que tu vai descobrir e conhecer a pessoa se tu nem conversa com ela? Conversa com ela. Se tu não senta aqui no 1 a 1, cara, e aí, como é que tu tá se sentindo? Né? Como é que tu tá se sentindo? Começa por essa pergunta e deixa rolar, mas conheça mais outra pessoa. É sobre pessoa, não sobre processo, entrega, meta. Cara, a pessoa vai entregar a meta, o processo e fazer as coisas acontecer se tu olhar para a pessoa que ela é. As pessoas estão carentes, entendeu? Perfeito. Pois é. Rafael, de verdade, a gente agradece muito pela tua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que 2 pessoas tu já causou a diferença. Que as 2 Amém. pessoas que estão na tua frente. E agora vamos buscar cada vez mais, buscar motivar cada vez mais pessoas. Não só motivar, mas despertar dentro daquelas pessoas o sentimento de motivação e entrar naquele ciclo. Né? Buscar ser melhor, né? Buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu falei hoje de manhã para os meus vendedores no Daily, né? Eu cresci vendo meu pai falar, né? Seja sempre o primeiro, porque o segundo nunca vai aparecer, nunca vai ser visto, né? Seja sempre o melhor. E hoje eu vejo que eu jogava futebol, ele falava muito por isso, né? Hoje eu vejo que o que ele queria dizer, de fato, a forma que eu interpreto hoje é, cara, se prepare tanto e busque tanto o seu melhor para que tu seja essa pessoa que faz a diferença,
que é bem visto, que é reconhecido, que entrega mais do que é pago para fazer, porque isso é uma característica fundamental para as pessoas que vão liderar nessa nova era, né? Entregar mais do que é pago para fazer, se dedicar mais, buscar todos os dias ser o primeiro, buscar todos os dias ser melhor do que foi ontem. Pô, o que eu fiz hoje? Tá, hoje eu fiz 10, vamos pegar uma pessoa que é comercial, que é vendas, hoje eu fiz 10 ligações de vendas, amanhã eu vou fazer 11, depois eu vou fazer 12. Tá, como é que não deu certo essas 12, não é a quantidade, então vou melhorar a qualidade, onde que eu errei, como, sabe? Procura sempre ser melhor, mas eu não trabalho com vendas. Cara, atende melhor teu cliente, conversa melhor com as pessoas, seja mais humilde, procure ser humilde, ouvir mais as pessoas, não querer responder antes da pessoa parar de falar. Exercita mais isso na tua vida, procura ser melhor todos os dias, trabalha mais o teu autoconhecimento. O que tu tá fazendo de diferente pela tua vida hoje? Né? Tu tá só buscando dinheiro, cara, riqueza não é só liberdade financeira. Eu vi um podcast esses dias do Thiago Nigro, e aí eles estavam falando sobre código da riqueza, né? Código da riqueza. Vocês chegaram a ouvir e tal, mas eles falam muito que são 3 pilares: saúde física e mental, o transbordar, né? Entregar aquilo que tu sabe e agregar na vida das pessoas, e liberdade financeira. E cara, quando tu não tem um desses, sempre falta algo. Perfeito. O do meio ali, o segundo, que é o transbordar, o servir, está atrelado ao teu propósito. Então vai para o autoconhecimento para te descobrir isso, e tu vai ver que isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro para ter a tua liberdade financeira. Perfeito. Então um está atrelado ao outro, assim como as molas da cama elástica, né? E aí o que tu está buscando nisso? Tu está buscando só dinheiro? Cara, talvez não seja esse o caminho. Talvez tu tenha que trabalhar o teu autoconhecimento, a tua autorrealização, aquilo que eu falei antes da gente começar a gravar, da pirâmide de Maslow, né? As pessoas buscam necessidade de segurança, necessidade social, e ficam batendo ali, nunca estão satisfeitas. Talvez se tu fizer o processo inverso, que é o das grandes pessoas de sucesso fizeram e seguiram, é começar pela autorrealização. E, cara, eu ficava batendo na segurança, no social, e não conseguia crescer. As coisas não andavam. Quando eu trabalhei a minha autorrealização e me descobri, o jogo virou. Entende? Então, eu até demorei para me descobrir. Eu sabia, comecei psicologia lá com 18, 19 anos, né? Já sentia isso. Mas eu deixei de lado um tempo por conta dos desejos, da ganância, do dinheiro, do correr atrás do dinheiro. Só que à medida que eu ia me desenvolvendo porque eu queria mais dinheiro, eu queria conquistar mais coisas, eu comecei a ver que era diferente. Que não era sobre o dinheiro apenas. Isso, né? Dinheiro é importante, traz felicidade, traz sim. Eu sou ambicioso, eu sou uma pessoa que quer crescer e, enfim, proporcionar mais para as pessoas, mas eu não olho para o dinheiro. Eu olho para a oportunidade, para o crescimento, para o servir, para o propósito, e consequentemente o dinheiro vem. E tem um amigo meu que fala, cara, quando tu tira o dinheiro dos teus olhos, o dinheiro vai para o bolso. E de fato é assim. Né? É verdade. Então, cara, olha para dentro de ti, ali que tá todas as respostas que tu tem, é tudo que tu precisa e tudo que de fato vai te fazer feliz e te preencher. Olha para ti, não para os outros. Escuta a tua voz, não a dos outros. Vai pela espiritualidade, trabalha a tua espiritualidade, entende os seus valores, entende quem tu é. E aí as coisas começam a acontecer. Perfeito, Rafa. Palavras profundas agora, hein? Forte. Eu ia pedir uma hora ali, eu ia falar, dá uma dica pros esse podcast inteiro. Dica, né? Então eu vou te pedir diferente, Rafael. Quer deixar Instagram? Quer deixar alguma coisa? Quer divulgar alguma coisa aí pro pessoal acessar? Vamos lá, tá? Bom, como eu falei, nossa dinâmica é uma jornada de 6 meses. Né? Então, todo mês a gente tem um workshop que é gratuito. Eu cobro apenas uma taxa de reserva de cadeira. Né? E é engraçado Caxias, porque Caxias tu oferece as coisas de graça, as pessoas não vão. Tu faz elas pagar, elas vão. Entendeu? Então, eu fiz o primeiro workshop do presencial, que a gente voltou com o presencial em dezembro, fiz de graça. Cara, teve 30 inscritos. Veio 5. Nossa. Caraca. Eu fiquei piradaço. Né? As pessoas nem avisam, né, cara? Isso é um descomprometimento, né? É porque ela pensa, não de paguei, graça, então não vou ter prejuízo. Perderam o coffee, né? Porque teve um coffee break lá esperando elas, entendeu? E aí, cara, daí em janeiro a gente começou a cobrar uma taxa de reserva de cadeira, né?
E aí, cara, 20 pessoas, 30, no último deu 40 pessoas, 40 pessoas buscando liderança. O limite, né? É limitado em 40 pessoas. Então a gente já está aí para o próximo, que vai ser dia 12 de setembro, Despertar do Líder, que a gente trabalha essa parte do desenvolvimento do líder em si, a parte pessoal mesmo. Então, um workshopzinho de 3 horas, apenas R$ 49,90 a taxa de reserva de cadeira. Tá? Então é de graça, é uma pizza, né, cara? Tu prefere ficar sentado com a bunda no sofá comendo uma pizza do que se desenvolver? Beleza, fica, tá tudo certo. Tá feliz, né? Eu também gosto de pizza, mas entre comer uma pizza e ficar para trás, porque vai ter 40 bonecos que vai competir contigo no mercado, eu prefiro estar lá com eles, me desenvolvendo e estando junto para saber o que eles estão fazendo, porque rola networking, rola o coffee break e muito conteúdo. Então, a gente tem dia 12 de setembro, a gente tem as imersões, né? Então, a gente vai ter dia 13 de setembro o Endurance Brain. Tá lotada a turma, então não tem mais inscrições. São 32 pessoas que vão estar lá comigo no sábado. E dia 8 e 9 de outubro a gente tem o Endurance Leader, que daí é a nossa formação de liderança. Não necessariamente tu precisa ter o Endurance Brain, mas obviamente depois tu vai fazer o Endurance Brain, né? E aí em novembro a gente tem também a formação executiva, que é ali no final de novembro. É isso aí, esses seriam aí a nossa programação. Me segue lá no Instagram, @RafaelGranella. Vou deixar aqui. Vai estar na descrição. Vai estar aqui na descrição, beleza, vai estar aqui embaixo na descrição. E também o da Permeases, né? @Permeases com Y, tá PRMEASYS, tá ali na descrição também. É isso aí, pessoal, muito obrigado pelo convite, né? Contem comigo aí, que vocês precisar. Parabéns novamente pelo trabalho e espero aí poder cooperar com vocês aí em outros assuntos. Daqui a pouco a gente vem com outra pauta, com outras coisas aqui no programa. Certeza. Muito obrigado pelo convite. De verdade, Rafael, foi incrível a gente passar esse momento junto, trocar essa ideia junto, porque eu tenho certeza que esse assunto é muito importante. Para mim tem uma importância muito grande na minha vida, tá? Porque eu dou muito valor para isso. Algumas pessoas acabam não dando tanto valor porque elas não descobriram a importância disso na sua vida. Elas não viram ainda. Não viram ainda. Por quê? Porque elas não têm conhecimento. Exatamente. Por causa do desconhecimento. Elas acham que sabem tudo ainda. Exatamente. E acham que sabem tudo. Mas de verdade, muito obrigado. Foi uma honra gravar aqui contigo. Tenho certeza que não só eu e o Bruno, mas todo mundo que vai assistir vai tirar algum ensinamento, vai tirar algum aprendizado das suas palavras. Show. Obrigado. Eu digo a mesma coisa que ele, porque um dos meus maiores interesses é a liderança. Então é uma honra estar aqui contigo, de verdade. Inclusive, quando eu vi o teu Instagram, eu mandei pro Carlos, vamos convidar. Eu nem falei assim, o que tu acha? Eu falei, vamos convidar. É isso aí. Então, muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue as redes sociais, estão na descrição. É isso aí. E é isso. Até o próximo. Até o próximo. É nóis. Valeu.